Fala aí, gente, beleza? Hoje eu não vou conseguir dar aula pelo Zoom, então estou mandando esse vídeo, né? A gente tem aí trabalhado a questão de metodologia exegética do Novo Testamento, que são as formas como a gente pode fazer a exegese, né? Pode fazer a pesquisa. Exegese é tirar o sentido do texto. Então, o Novo Testamento, né, e o Antigo Testamento são textos antigos. A gente precisa saber pesquisar para, a partir da pesquisa bem feita, a gente poder trazer a mensagem para os dias de hoje, poder contextualizar de maneira adequada. Então, a gente tem maneiras de fazer isso, né? Então, tem as formas aí anacrônicas, diacrônicas e sincrônicas. Semana passada, nós falamos das formas anacrônicas, que é aquele deslocamento de sentido, certo? Que é aquela maneira de ler e tirar o texto fora da sua época, do seu tempo. Né? A gente usou como exemplo a ideia do templo judaico. Dizer que o templo judaico é igual à igreja hoje é um deslocamento de sentido. Que a relação do templo judaico com o judaísmo não é a mesma da igreja. Um grande exemplo que a gente citou é que a ideia de templo é que Deus morava no templo. E Deus não mora na igreja. Para o cristão, Deus está em todo lugar. Então, quando falamos de metodologia, nós falamos dessas formas de pesquisar, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Nosso grande desafio é nos encaixar em um deles, né? Porque assim, você já faz sua pesquisa, você já faz a sua análise. Mas como estamos num curso de teologia, a gente precisa ter isso de maneira sistematizada. Lembrando que não há a maneira certa e errada, são formas diferentes. Então, as formas anacrônicas, geralmente eu desloco o sentido, né, tiro o texto fora do seu contexto, né, há um desrespeito, né, ao tempo, à língua, né, à época e ao contexto que o texto foi escrito. Na forma diacrônica, eu já tento, né, respeitar o tempo, a forma, a época e o contexto que foi escrito. E nas formas sincrônicas, nós geralmente vamos avaliar dentro de nossas próprias perspectivas. Né? É uma leitura feita para tentar avaliar vários elementos, né? Não só a questão histórica e contextual, mas tenta-se aí avaliar vários elementos que poderiam dar significância àquele texto. E aí, né, a pessoa acaba também levando em conta suas próprias perspectivas. Então, hoje eu queria falar um pouco mais da perspectiva anacrônica e começar a falar das perspectivas diacrônicas. Então, para a gente poder pensar, né, sobre a questão anacrônica. Você tem métodos que são comuns dentro do anacronismo, que é a alegoria. A alegoria é quando eu dou um sentido a um texto, né, a um contexto, a uma história, a um item que necessariamente não pertence ao texto. Então, quando eu digo que o tabernáculo, né, ele representa Jesus, eu estou tirando o sentido do tabernáculo e colocando um outro sentido. Estou alegorizando, né? Quando, né, alguns vão dizer que a arca simboliza a igreja, né? Então, estou alegorizando o sentido da arca lá no Antigo Testamento. Então, é muito comum, né, a leitura alegórica, as pessoas geralmente usam, mas só qual é o perigo da leitura feita através da alegoria? Eu não crio um padrão, um método de pesquisa. Qualquer coisa pode significar qualquer coisa. Vai depender de quem esteja falando. Tem muita gente que usa as parábolas do Novo Testamento, né, de maneira alegórica. As parábolas não são histórias reais, são histórias criadas, né? A mensagem é real, mas a parábola ela é uma história criada, né? A gente sempre lembrando disso. Mas aí as pessoas acabam alegorizando o sentido das parábolas. Né? Rico e Lázaro, aí vai falar de inferno, o judeu não acreditava no inferno, a parábola não fala de inferno, né? A parábola está falando da questão do pós-vida dentro de uma concepção judaica. E as pessoas que vão criar histórias, ideias, né? Dizendo que no céu você vai ver que ele está no inferno e vice-versa. Então,
Isso é alegorizar, isso é tirar o sentido original do texto e dar um outro sentido. A leitura anacrônica faz isso com muita naturalidade. Muitos de nós, quando leem o texto bíblico, leem o texto a partir de perspectivas modernas. Nós já lemos o texto em português, então muita gente acha que o texto foi escrito em português, né? Não leva em conta a língua original, no caso do Novo Testamento grego, o Antigo Testamento hebraico. E o não levar em conta a língua original, isso pode atrapalhar, né, na interpretação do texto. Isso pode atrapalhar na verificação do sentido original do que os autores estavam querendo dizer. A leitura anacrônica não leva isso em conta, né? O anacronismo não está preocupado muito com o que a leitura original quis dizer.